Se você achou que Goku criança é coisa do passado, Dragon Ball Daima chegou aí pra te provar o contrário, mas calma aí. Antes de torcer o nariz, deixa eu te contar. Essa série tem tudo para surpreender. Toriyama não resgatou só a ideia do Goku pequeno, como trouxe uma pegada totalmente nova com o reino dos demônios e os segredos que nunca foram explorados antes. Então, será se Daima vai conseguir fazer o que GT não fez? Vem comigo que eu vou te explicar por que essa nova fase pode ser o que faltava no universo de Dragon Ball. Antes da gente ver os segredos do reino dos demônios, já manda aquele Kamehameha no like que eu sei que você vai gostar desse vídeo. E cara, esse simples gesto aumenta o meu Ki ao máximo e vai me ajudar demais a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Valeu pela força! Contexto e ambientação. Primeiro, Dragon Ball Daima acontece poucos meses após a derrota de Majin Buu, o que significa que os nossos heróis estão vivendo aquela paz tão sonhada depois de anos de batalhas intensas. Logo no começo, festa de aniversário para o Trunks, que está completando 9 anos. Parece tudo normal, né? Uma galera se divertindo, bolos, presentes, tipo uma vida pós-Buu. Mas claro, isso é Dragon Ball. Você sabe que a paz nunca dura muito tempo. Durante a festa é mostrado ao que será o principal ponto de tensão no anime, o Reino dos Demônios. Agora, se você acompanha Dragon Ball desde o tempo do Z, ou antes, desde o tempo do clássico, pode se lembrar de algumas referências vagamente mencionadas a esse reino. Mas é só em Daima que Toriyama realmente decide explorar o que significa esse lugar misterioso e o mais importante, o que ele representa para os Guerreiros Z, o que torna o Reino dos Demônios tão interessante assim. Bem, ao contrário do que muita gente pode pensar, o Reino dos Demônios não é simplesmente um inferno qualquer. Não. O inferno em Dragon Ball é um lugar onde os vilões derrotados são enviados. Já o Reino dos Demônios é uma dimensão completamente separada do universo que conhecemos. Uma dimensão inacessível até para os Kaioshins, que são os deuses responsáveis por manter a ordem no universo. Pode levantar algumas questões importantes. Quem comanda esse reino? E por que ele está tão isolado do resto? Esse conceito de uma dimensão escondida traz toda uma nova camada de mistério para o anime. E a melhor parte? Daima começa a preencher algumas lacunas que ficam abertas em arcos anteriores, como a origem dos Majins, aqueles seres demoníacos que já conhecemos graças ao Buu. Parece que o Reino dos Demônios tem alguma relação bem próxima, e mais do que isso, pode ser o berço de algum dos personagens mais sombrios que a série já viu. Reino dos Demônios e os Namekuseidins. Falando em personagens sombrios, vamos entrar em mais detalhes sobre o que aprendemos nesse primeiro episódio. No Reino dos Demônios, existem muitas criaturas poderosas, e o Toriyama fez questão de deixar claro que o perigo está em um nível diferente de tudo que a gente viu até agora. No caso, se for contar somente Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball Super está em um nível totalmente diferente de poder, por conta dos deuses, dos anjos e até mesmo do próprio Zeno. Mas continuando. Para começar, descobrimos que o próprio Piccolo tem uma conexão histórica com esse reino. Se você lembra, mas claro, eu vou recapitular pra você se você não lembra. Lá no início, no Dragon Ball clássico, o Piccolo era conhecido como o Rei Demônio Piccolo. Mas aí, parece que o nome Rei Demônio não foi à toa, não é mesmo? Aparentemente, parece que os Namekuseidins têm uma relação antiga com esse reino dos demônios, e isso explica muito sobre o lado sombrio do Piccolo, que vimos durante a primeira fase. Ele pode ter sido influenciado pela energia demoníaca desse reino, o que faz total sentido quando você pensa nos poderes malignos que ele manifestava antes de se tornar um dos aliados de Goku. Agora, isso traz uma dúvida interessante. Será que os outros Namekuseidins também têm relação com o reino dos demônios? E mais, será que ainda existem Namekuseidins perdidos nesse reino, ainda ligados com essas forças malignas? E isso gera outra dúvida. Será que Zalama, criador das esferas do Super, já foi o Rei Demônio? Isso abre espaço para uma tonelada de novas possibilidades para o anime, e claro, para novas ameaças que os Guerreiros Z vão ter que enfrentar. Além disso, o conceito de um reino isolado, onde até os deuses têm dificuldade para acessar, pode trazer uma sensação de perigo iminente. Se os Kaioshins, que deveriam ser os guardiões dos universos, não consegue nem ao menos olhar o que acontece no Reino dos Demônios, o que isso significa para o futuro da Terra, e quais forças poderosas estão prestes a ser libertadas? Esferas do dragão demoníacas. Agora vamos ao ponto mais interessante. As esferas do dragão. Mas calma, não estamos falando das tradicionais esferas do dragão, que realizam um desejo para quem reúne elas. Em Daima somos apresentados a uma nova versão das esferas, criada no próprio reino dos demônios. E como vocês podem imaginar, essas esferas não estão ali para realizar desejos bonzinhos e inofensivos. Essas esferas do dragão demoníacas foram criadas por um Namekuseidin chamado Neva, que vive no reino de demônios há milhares de anos. E botando nisso, o velho já tá gaga, mas o velho Peter do Inert. E aqui vem um detalhe que faz essas esferas tão perigosas. Elas são movidas por magia negra. Isso significa que os desejos feitos por elas não seguem as regras como conhecemos. Tipo,
Quer transformar seus inimigos em criança? Feito. Quer destruir o planeta inteiro? Tranquilo. Essas esferas não têm nenhum tipo de limites morais, tipo Shenlong, que não podem ser feitos desejos do tipo do mal, bem entre aspas. E o que é mais bizarro, Neba, o criador dessas esferas, concorda em ajudar o Rei dos Demônios, quer dizer, o novo Rei dos Demônios, e usar essas esferas na Terra para transformar Goku e todas as pessoas que lutaram contra o Majin Buu em criança. E vamos lá, parece que o Toriyama realmente gostou dessa ideia de Goku pequeno, mas dessa vez, a transformação tem consequências muito mais sérias. No Dragon Ball GT, Goku lidava com limitações do poder, mas em Daima, o buraco é bem mais embaixo, porque os vilões estão diretamente ligados a um poder que ultrapassa tudo que já vimos antes. Isso no caso se a gente for contar somente do clássico do Dragon Ball Z. Outro detalhe interessante sobre as esferas demoníacas é que elas são protegidas por uma força antiga conhecida como Yamagami. Esses guardiões foram criados para impedir que qualquer um com más intenções usasse as esferas. Mas será que até mesmo os Yamagami são fortes o suficiente para segurar o poder sombrio das esferas? Toriyama simplesmente construiu uma narrativa cheia de camadas e detalhes. E vamos ver que a cada episódio vai aparecer mais revelações e mais teoria pra gente trazer aqui no canal. Imagina só ele tentando soltar o Kamehameha. Será que ainda vai ser um jeito atrapalhado ou vai ser como na primeira vez? Que ele soltou um Kamehameha lá no Dragon Ball clássico. Ou então o Vegeta com aquele jeitão dele sério, tentando lidar com aquele corpo minúsculo. E cara, simplesmente é impossível não rir dessa ironia. Mas isso simplesmente traz uma dinâmica nova para o anime. E simplesmente esse é o único jeito de não precisar elevar ainda mais os poderes dos inimigos. E acontecer a mesma coisa que aconteceu no Super, onde os personagens estão num nível totalmente absurdo de poder, aonde você precisa sempre criar novas coisas para estar superando os poderes dos inimigos. E cara, tô simplesmente ansioso para ver o próximo episódio. O novo Rei dos Demônios tem um plano muito maior em mente, e a transformação dos guerreiros Z em criança é apenas o primeiro passo. Conexão com o passado e a linhagem dos Três Olhos. Mas não é só sobre Goku e Vegeta que o Daima foca. Outro personagem que pode ganhar uma profundidade inesperada é o Tenshinhan. Já pensou a linhagem dele estar diretamente conectada com o Reino dos Demônios? Lembra o terceiro olho lendário que ele possui? No episódio é citado um tal de terceiro olho, e parece que é uma relíquia do Reino dos Demônios, e que o novo Rei Demônio quer colocar as mãos. Agora, será se isso vai fazer ele atingir mais poder? Esse detalhe pode fazer com que a história de Tenshinhan, que foi muitas vezes deixado de lado, ganhe uma relevância completamente nova. Quem diria que pode ser que o poder que ele carregava desde o início do anime pode estar conectado com a dimensão do Reino dos Demônios. Outro ponto que o Daima explora é como diferentes mundos do universo Dragon Ball estão todos interconectados de maneira que nunca imaginamos antes. As camadas de mistério que o Toriyama está revelando aos poucos estão criando cenários que os personagens podem ter uma origem muito mais profunda e complexa, coisa que a gente nunca viu antes em Dragon Ball. Dragon Ball Daima está prometendo trazer uma história totalmente inovadora e complexa que a gente nunca imaginou antes no universo Dragon Ball. Poderes devastadores e lutas épicas. Ele está criando um universo onde o mistério, magia e confronto entre forças cósmicas são mais importantes que nunca. E se você curtiu essa análise, já deixe seu Kamehameha no like e se inscreva no canal, porque ainda tem muito para explorar sobre o Reino dos Demônios e os segredos que o Dragon Ball Daima vai revelar nos próximos episódios. Não esquece que com sua inscrição e sua ajuda, a gente vai se tornar a maior comunidade de animes do Brasil, ou quem sabe do mundo. Então, por favor, se inscreve no canal, já deixe seu like e até o próximo vídeo. Fui!